E nesse vídeo vamos resolver 5 questões de raciocínio lógico dessa banca CESP, do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para os cargos de nível superior na área jurídica. Então, se você vai fazer concurso, vai ser essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essas questões aqui, começam pela questão 7 de raciocínio lógico, e ela diz o seguinte: 3 analistas do Poder Judiciário, aí temos Angélica, Bianca e Cláudia, com especialidades diferentes, contabilidade, medicina do trabalho e psicologia, e tempos de experiências diferentes, 12, 15, 20, foram designados para emitir parecer técnico sobre o processo trabalhista. A gente já vê que é aquele tipo de questão que a gente tem que montar a tabela. Aí ele vai dar as informações, né? Cláudia não é a psicóloga e tem 12 anos de experiência. A contadora tem 20 anos de experiência e a psicóloga não é Bianca. Considerando a situação hipotética, é correto afirmar que, primeiro, para a gente fazer isso, a gente tem que montar a tabela. Então, eu vou botar A, B, C, as iniciais, para os nomes dela, ou seja, Angélica, Bianca e Cláudia. Aí, vou colocar aqui as especialidades como CO para contabilidade. Depois, vou botar MT para médico do trabalho e vou colocar PS para psicóloga. Aqui a gente vai montar a tabela, tá? Então, vamos montar essa tabelinha. Fechou. Agora a gente vai montar o quê? As iniciais do nome com as idades, ou seja, Angélica, Bianca e Cláudia. Aí, o que a gente vai fazer agora? Colocar as idades. Então, as idades de experiência, né? 12 anos de experiência. Depois, temos o quê? 15 anos de experiência e 20 anos de experiência. Agora a gente vai fazer a experiência com o tempo de experiência com as especialidades. Então a gente pode botar aqui, especialidades é contabilidade, depois médico do trabalho e depois psicóloga. Aí em cima a gente bota 12 anos de experiência, 15 anos e depois o quê? Exatamente 20. Vamos fechar a tabelinha para a gente já organizar isso daí. O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar bolinha para sim e xizinho para não. Fechou? Aí vamos lá. Ele está dizendo aqui, Cláudia não é a psicóloga. Então, se Cláudia não é a psicóloga, a gente já coloca um xizinho aqui para Cláudia. Cláudia é C, psicóloga está ali. E tem 12 anos de experiência. Bom, se Cláudia não é a psicóloga e Cláudia tem 12 anos de experiência, vamos na tabela que tem os nomes e a experiência. Então, Cláudia tem o quê? 12 anos de experiência. Então, bolinha para sim. Já implica dizer que nem Bianca, nem Angélica tem 12 anos. Já Cláudia não vai ter 15 anos, também não vai ter 20. A contadora tem 20 anos de experiência. Então, vamos lá. Contadora, a gente vai para essa tabela aqui. Contadora tem o quê? 20 anos de experiência. Se a contadora tem 20 anos, a gente elimina que ela vai ter 15 e que vai ter 12. E assim como a médica não vai ter 20, também a psicóloga também não vai ter 20. Outra informação. A psicóloga não é Bianca. Olha que legal, né? Se a psicóloga não é Bianca, só nos resta dizer que quem é a psicóloga é Angélica. Fechou. Olha aqui, se a psicóloga é Angélica, ela não vai ser médico do trabalho, também não vai ser o quê? Contadora. Bom, qual a informação que vai nos ajudar? É a seguinte. É essa daqui, Olha para isso aqui, tá? Olha bem para isso aqui. Vou botar de azul porque vai ser a conclusão agora, tá? Isso implica dizer que Angélica não pode ter 12 anos. Se a Angélica não pode ter 12 anos e ela é a psicóloga, a gente vai para a tabela de psicóloga e idades aqui, A psicóloga não pode ter o quê? Não pode ter 12 anos. Se a psicóloga não pode ter 12 anos, implica dizer que só a médica do trabalho vai ter 12 anos de experiência, assim como a psicóloga só pode ter 15. Então, fechamos essa tabela aqui, né? Legal? Aí, qual é a outra conclusão que a gente pode tirar aqui? É a seguinte. Se, aqui, vamos olhar aqui. A médica do trabalho tem 12 anos de experiência, certo? Então, 12 anos de experiência. Quem tem 12 anos de experiência? Exatamente, Cláudia. 12 anos se Cláudia tem 12 anos de experiência, aqui, e a médica do trabalho tem 12 anos de experiência e Cláudia tem 12 anos de experiência, implica dizer que Cláudia é a médica do trabalho. Cláudia é a médica do trabalho.
Se Cláudia é a médica do trabalho, eu vou até deixar aqui assim destacada, porque essa foi a nossa conclusão para matar a charada. Então, se Cláudia é a médica do trabalho, implica dizer que Bianca só pode ser o quê? A contadora. Vamos para as alternativas. A médica do trabalho tem mais de 14 anos de experiência? A médica do trabalho tem 12, então eliminamos. Cláudia é a médica do trabalho? Cláudia, sim, é a médica do trabalho. Então, letra B, o nosso gabarito. Vou nem olhar as demais, já sei que se você verificar, estão erradas, ok? Questão 8. Considere os conectivos lógicos usuais precedentes na tabela a seguir e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas. Aí ele está dando aqui para conjunção é representado pelos chapéus, disjunção é representado pelo vizinho, negação pelo tio, condicional pela setinha e bicondicional setinha dupla. Então, o que é a conjunção? Representado por i, disjunção, o ou, negação, né, basicamente a gente vai negar a frase, né? Condicional é se, então, e bicondicional é se, somente se, certo? Vamos para a pergunta, vamos lá. Considere ainda o texto a seguir. O direito do trabalho e a justiça social são, o verbo, são os pilares de uma organização de trabalho mais justa e igualitária. Perceba que tudo isso aqui, por a gente ter somente esse verbo, é a primeira premissa, a gente pode chamar de P. E por essa razão, se é condição necessária, existe uma condição. E por essa razão, a gente vai olhar onde? Condicional. Por essa razão, existe uma condição, tá? Por essa razão, o currículo do ensino médio inclui disciplinas sobre cidadania, direitos humanos e empreendedorismo consciente. Cadê o verbo? Está aqui, O currículo do ensino médio inclui, certo? O verbo está aqui. Então, a gente diz aqui é P. Então, como existe uma condição, essa condição do currículo do ensino médio incluir disciplinas sobre cidadania, só se o direito do trabalho e a justiça social são os pilares, tá? Então, a gente vai ter um P, então um Q. Se a gente for para a pergunta, tendo em vista essas informações, o texto precedente pode ser expresso corretamente pela proposição lógica P, se somente se, que letra C, o nosso gabarito. Então, vamos lá para a próxima questão. Considere as primeiras 3 colunas da tabela verdade da proposição. P, se somente se, Q ou R sejam iguais a. Aí ele está perguntando o seguinte, assinala a opção que apresenta a sequência de valores verdadeiros ou falsos da última coluna da tabela verdade. Então, o que, é que você tem que fazer aqui? Vou tirar isso aqui para a gente enxergar. A gente tem que montar essa tabela, completar ela. A gente pode fazer aqui, que I, veja que isso aqui é um que R, né? Completar essa tabela. E por último, a gente vai ter P, se, somente se, Q, I, R, tá? Nessa última coluna vai depender dessa coluna, dessa primeira coluna que eu construí aqui, fechou? Vamos lá. Deixa eu só terminar essa tabela para a gente continuar aqui, Beleza, vamos embora. Então, a gente tem aqui, a tabela verdade, temos Q, I, R. A conjunção I, ela só vai ser falsa, ela só vai ser falsa. Aliás, ela só vai ser falsa se qualquer uma das duas for falsa. Se uma das duas for falsa, ela vai ser falsa. Agora só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Qual é a coluna que a gente vai olhar? Essa daqui e essa daqui, Verdadeiro, verdadeiro, tá ok? Verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Se tiver falso, já vou colocando falso. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Tem falso, já coloca falso. Falso, verdadeiro. Tem falso, já coloca falso. Falso, falso, falso. O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar a primeira coluna com essa coluna que a gente construiu agora. Agora é a bicondicional. É aqui, ela só vai ser, bicondicional aqui, Vamos montar essa tabelinha. P, Q, de 2. Só para a gente se situar, P, se, somente se. Essa tabelinha aqui tem que memorizar, tá? Verdadeiro, verdadeiro.
verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tá aqui, ó, falso, verdadeiro, e os dois falsos. São todas as possibilidades dessas premissas simples, né, serem validadas. Então, vou colocar aqui verdadeiro. Se a bicondicional, ela só vai ser verdadeira se as duas forem iguais. Ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Se elas forem diferentes, então vai ser falso, tá? Então, o que a gente vai olhar? Vai olhar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então, é verdadeira, tá? Ó, verdadeiro, falso. São diferentes? Então, falso. Ó, verdadeiro, falso. São diferentes? Falso. Verdadeiro, falso. São diferentes? Sim, então falso, né? Falso aqui. Falso, verdadeiro. Opa, são diferentes. Opa, estamos olhando errado, peraí. Temos que olhar aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso. É falso, né? Tem as duas diferentes, falso. Verdadeiro, é aqui, ó, falso, né? Então é falso. Verdadeiro, falso. Então é falso. Falso, verdadeiro aqui. Falso novamente. Falso, falso. Opa, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Opa, não, aí não. Falso aqui, ó. Então é verdadeiro porque eles são iguais. Falso, falso. Então é verdadeiro. Se a gente olhar agora, colocar isso em linha, qual a alternativa que a gente encontra? Ó, aqui é tudo verdadeiro. Então eliminamos. Letra B, verdadeiro, falso, 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 falso. As três verdadeiras, ó. Aqui, 4 falsos, primeiro verdadeiro, 4 falsas e as últimas 3 verdadeiras. Então, letra B, o nosso gabarito. Vamos lá para a questão 10. Questão bem bacana também. Ó. Com os processos jurídicos, são costumeiramente compostos de centenas de páginas e estudos que indicam mudar levemente a tonalidade das páginas. Pode facilitar a leitura, tornou-se uma decisão de que todo o processo de determinado órgão será organizado de modo que as primeiras 25 páginas tenham fundo branco, as 20 seguintes tenham fundo bege e as 15 seguintes tenham fundo verde claro. Com o referido procedimento sendo repetido de modo que as 25 páginas seguintes tenham fundo branco e assim sucessivamente. Se o processo de 40 páginas já tiverem sido organizados conforme esse procedimento, aí cuidado aqui, tá? Para não pensar que 97 páginas com fundo branco, 97 páginas com fundo bege. Ele não quer a quantidade, Preste atenção aqui, ele não quer a quantidade. Ele quer a posição. A página 67 terá fundo bege. A página 97 terá fundo branco. É isso que ele quer, tá? Ele quer saber. Aquela página ali vai ter fundo branco, aquela página ali vai ter fundo bege, é isso que ele quer. Como é que a gente vai descobrir isso? Vamos lá. 25 páginas têm o fundo branco, então as 25 primeiras, 25 brancas, mais, aí depois que a gente somou todas as 25 primeiras, vamos somar aqui, vou botar aqui branca, bege, bege, e por último é que vai ser verde, tá? Então aqui, passou de 25, vai somar 20, bege, mais. Passou das 20, aí a gente vai somar 15, o quê? Exatamente verde. Se a gente olhar aqui, o total vai dar quanto? 60, né? 25 mais 15 dá 40, mais 20 dá 60. Então, as 60 primeiras já foram coloridas. Aí ele diz aqui, com o referido procedimento tendo sido repetido de modo que as 25 páginas seguintes tenham fundo branco. As 25 páginas seguintes. Então, eu vou voltar para cá. Eu vou somar mais 25. 60 mais 25 dá um total de exatamente 85. Né? 85. Só aqui, a página 67 terá fundo bege. A página 67 vai estar dentro dessas próximas 25. Concorda comigo? Pensa comigo aqui, eu vou ter 61, 62, 63, todas brancas. 64, 65, 66, 67, até a 85, todas serão com fundo branco. Então, quando ele diz aqui, que a página 67 terá fundo bege, é errado. Ela terá fundo branco.
Então, já eliminamos isso daí. Letra B. A página 117 terá ficado com fundo verde claro? Vamos verificar. Mais 25, somamos mais 25 branca, aí dá 85. Mais 20, aí dá o quê? 20 dá 105. Aí se a gente somar com 15, ó, aí ó, só mais 20 dá 105. Então, pensa comigo aqui, ó, das 105 até, ó, 105 mais 15 vai dar 120. De 105 até 120, elas serão pintadas de verde. Então, qualquer número que tiver aqui dentro, elas terão fundo verde. Então, quando eles aqui, a página 117, que está entre 105 e 120, ela terá, sim, fundo verde. Então, essa primeira parte é verdadeira. E a página 142 terá ficado com fundo bege. Vamos verificar. Então, se a gente somar com 15 aqui, ó, vai dar 120. Agora, a gente vai voltar para as brancas. Então, vamos somar 25 brancas. Ó. 120 mais 25 dá 145. E o número é 142. Então, entre 120 e 145, ó, 145, a gente vai ter o quê? Fundo branco. E o número 142 está aqui dentro. Então, está entre. Ele está dizendo que é o fundo bege. Errado, será fundo branco. Eliminamos. Letra C. A página 330 terá ficado fundo verde claro. Vamos verificar, né? Ó, 120 duas voltas. Então, 2 vezes 60, 120. 3 vezes 60, 180. A gente quer chegar lá para 330, né? 5 vezes 60. Então, 5 vezes 60 vai ter o quê? 300. O que aconteceu aqui? Vamos lá. 300, aí fez isso aqui várias vezes, ó. Contou várias vezes isso daqui, certo? Várias vezes até chegar no 300, certo? Vou botar 3 pontinhos aqui. Quando a gente chegou no 300, a gente passa a contar 25, aí vai dar 325 mais 20. Aí de 300 até 325 vai ser o quê? Branca. E de mais 5, ó, de 326 até, porque se a gente somar 325 mais 20, dá 345, correto? Vai ser o quê? Bege. Vamos ver o que a questão está dizendo, porque vai estar os 330, vai estar aqui dentro. Ficaram com fundo verde claro. Errado. Bege, né? Letra D. A página 156 terá ficado com fundo bege? Bom, vamos lá. A gente fez isso aqui, ó. Até 145 é branco. Aí depois de 146, ó. 146 até... Se a gente teria que somar 120 mais 25, depois a gente somar mais 20, que será um bege, né? Então, até 100, ele está dizendo letra D o quê? Está dizendo que terá fundo bege, 156, né? Ok. Vamos verificar isso, ó. 120 até 145, fundo branco. Ok. Então, do 145 mais 20 vai dar 165, né? Que mais 20. 65 vai ter o que? Fundo bege, certo? Então, a questão diz que 156 está bege. 156 está entre 146 a 165. Verdade essa primeira parte. E a página 230 terá ficado fundo verde claro. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu multiplicar 4 vezes 60, eu vou ter quanto? 240. Só que eu tenho o que? Somado 25 brancas, as últimas, né? Depois mais 20, depois mais o que? 15 verde, certo? Então, 230 é o que? É 240 menos 230. Só que nas anteriores, a página 240, as 15 anteriores à página 240 são todas verdes. Então, se a gente tirar aqui, ó, isso aqui vai dar 10. Então, as 10 anteriores a isso aqui são o que? Verde, tá? Terá fundo verde claro. Então, quando ele diz aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui, ó, quando ele diz aqui
que 230 terá fundo verde, isso aqui é verdadeiro, né? Então, letra D, nossa solução. Vamos lá para a última questão para a gente finalizar. Vamos lá. O Pará é um estado brasileiro onde há muitas festas, muitas danças e muitos ritmos populares. Ritmos famosos como o carimbó, a lambada, a guitarra, o calypso, o brega e o tecnobrega, parênteses, fazendo a alegria de locais e turistas que visitam essa região. Uma pesquisa feita com vários grupos musicais que atuam nas grandes cidades do Pará revelou que, entre esses grupos musicais, 326 tocavam carimbó. 182, cuidado aqui, não tocavam lambada. 190 tocavam esses dois estilos de música e 148 tocavam apenas um desses dois estilos de música. Então, é uma questãozinha de conjuntos, bem tranquila. Lembrando que isso pode cair no INSS, hein? Cuidado aí. Então, a gente pode desenhar duas bolinhas para representar o quê? Uma carimbó e outra lambada. Ele está dizendo aqui que 326 tocavam carimbó, certo? E 192 não tocavam lambada. Então, perceba que esses 182 aqui, estão dentro de quem? Desses 326, correto? Beleza. Só que 190 tocavam os dois estilos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, 190, já que tocavam os dois. 148 tocavam apenas um dos dois estilos. Então, se a gente dizer que isso é X, somente carimbó. E Y somente lambada. Então, se a gente somar X mais Y, tem que dar o quê? Exatamente os 48. 148, na verdade, né? Não é verdade? Então, a gente tem que fazer o quê? Pegar a venda primeiro para encontrar somente os que tocam apenas carimbó. Então, a gente vai ter 526 menos 190, certo? Então, 0 para 6, 6, 9 para 12. Não, 12, né? A gente tira 1 aqui, aí fica 2, aí aqui fica 12. Aqui fica 3 para 2, 1. Então, aqui vai ter 136, correto? 136. Só que, dentro desse 136... não, mas esses 182, eles não podem ser 190. Por quê? Porque eles não tocam lambada, né? Eles não tocam lambada. Então, não toca nem dessas duas interseções. Não é isso? Ok. Certo. Se eles não tocam lambada, o que é que acontece? Já entendi a parada. Esses 136 aqui, também fazem parte desse... Agora sim, fazem parte desse 82. E parte desses 182 é que não vai estar dentro desses 326. Ou seja, se a gente pegar 182 e retirar 136, significa que eles nem tocam lambada e nem carimbó. Então é isso mesmo. Então 2 para 2, nada. 3 para 8, 5. 1 para 1, nada. Então vai existir 50 aqui que estão fora, né? Aí a questão está perguntando, tendo em vista as informações, é correto afirmar que o número de grupos musicais que participam dessa pesquisa está entre. Então a gente precisa calcular quantos é esse Y aqui. Bom, se Y mais 136 tem que dar 146, eu uso qual a informação? Eu uso essa aqui, Eu sei que X vale 136. Então, 136 mais Y, que é o que só toca o lambada, tem que dar 148. Então, passa aqui para cá, portanto, nosso Y é 148 menos 135. A gente faz essa subtração, 5 para 8, 3, 3 para 4, 1, 1 para 1, nada. Então, Y vale 13, ou seja, que esse 13 somente aquele que só tocam apenas lambada. E ele está perguntando aqui, tendo em vista as informações, é correto afirmar que o número de grupos musicais que participam dessas pesquisas está entre. Então, a gente tem que somar essas 4 informações aqui, Quais são essas 4 informações? Os que tocam apenas carimbó, depois os que tocam apenas lambada, e os que tocam os dois, ou seja, 190, e os que não tocam nenhum dos dois. Então, 6 e 3 mais 0 dá 9. 3 mais 1, 4. 4 mais 9 dá 13. 13 mais 5 dá 18. Vai 1. 1 e 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, dá 389 pessoas.
pessoas entrevistadas, certo? Então, esse número 389 pessoas entrevistadas está aqui, ó, na letra D, entre 380 a 440. Fechou? Vamos só dar uma conferida aqui no gabarito, ó, questão 11, gabarito letra B é exatamente isso. Certo? Deu uma demoradinha nessa última questão, mas a gente resolveu. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.